seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, mais um vídeo sobre Oracle. E, novamente vamos falar aqui sobre o backup com RMAN, tá? O backup aí é a técnica usando o backup Scope, tá bom? Mas antes disso, vamos para o nosso ritual padrão. Se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda a fortalecer esse conteúdo, peço essa força de vocês. Também curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Peço essa força de vocês para fazer esse conteúdo chegar aí a muitas pessoas, tá? Então a gente vai estar falando aqui do backup Scope, tá bom? Que é uma alternativa aí, mas antes disso também deixa eu apresentar um ambiente, tá? Que eu tenho aqui para fazer essa demonstração. Eu estou aqui primeiramente, né, com os comandinhos que eu vou estar usando, já a gente vai estar entrando em detalhes, mas o ambiente, estou conectado aqui a SSH na minha máquina virtual, uma máquina virtual que eu criei para essa demonstração, tá? Duas conexões SSH aqui com um MOBA, tá bom? E aqui eu tenho instalado um Oracle, o Oracle 19c, certo? Na edição Enterprise, e aqui eu tenho o meu CDB e os meus PDBs, tá? Observações, pessoal, o que eu vou mostrar aqui para vocês se aplicam da versão 11 ou superior, tá? E a edição também não necessariamente precisa ser Enterprise, tá? Pode ser Standard. E como vocês viram, eu estou em um ambiente multi-tenant, meu banco ele é multi-tenant, tá bom? E o que eu vou estar mostrando aqui para vocês também se aplica a ambientes que não são multi-tenant, tá? Fiquem atentos a esses detalhes aí para vocês poderem usar se for pertinente ao ambiente de vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Estamos aqui, vamos usar a técnica do backup Scope, tá? Que é uma alternativa aí ao backup 7, tá? E qual que é a diferença? No backup 7, pessoal, quando você executa o backup lá com o RMAN, ele tem uma inteligência de copiar somente os blocos utilizados dentro de um data file, tá? Ou seja, se você tem um data file com 5 GB e só 2 GB utilizado, o seu backup via backup 7 vai ter o quê? Só 2 GB, tá? No backup Scope ele é diferente, ele faz uma cópia bit a bit do data file, tá, pessoal? Ou seja, se o data file tem 5 GB, a cópia vai ser o quê? Vai ter o quê? 5 GB, tá? Então esse é o funcionamento do backup Scope. É uma técnica, é uma alternativa, tá, de você executar backup com ele, tá bom? Porém, falando a título de experiência aqui, eu nunca vi nenhuma política de backup composta por backup Scope, tá? Não como principal, pelo menos, tá bom? Por quê? Porque ele vai demandar mais espaço, tá? E vai demandar mais tempo também para ser executado. Mas geralmente o backup Scope, pessoal, você usa ali para fazer uma mudança de localização de um data file, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é uma técnica bem interessante, eu estou aqui para mostrá-la. Se for pertinente, você usa, tá bom? E aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou estar falando de backup de data file e table space, tá? No vídeo anterior aí eu falei do backup completo, né, do banco de dados, mas essa é uma particularidade que é interessante do Scope, você consegue ter um certo nível de granularidade, né? Você pode ir desde o backup completo ao um backup Scope completo até um backup Scope de um table space, um backup Scope de um data file, tá? E até de outros recursos também. Eu não vou pontuar aqui porque não é tão pertinente, mas você pode fazer um backup scope de archive, backup scope de control file, backup scope de outros de SP file, tá? E de outros recursos, de outras partes da arquitetura do banco de dados também, tá? Mas o que eu considerei mais pertinente mostrar aqui é o de table space de data file, e já é um nível a menos ali do que eu mostrei no vídeo anterior, tá bom? Então vamos lá, de fato, para a execução, né, pessoal? Mas antes de falar aqui, pessoal, dos comandos, eu vou falar, né, como eu disse, de backup de table space e data file. O que eu preciso saber? Quais são as minhas table spaces e quais são os meus data files, né, naturalmente. Aqui nos comandos eu já sei, porque eu sei qual é o meu banco ali, né? Mas eu deixei aqui para vocês, ó, duas carries, tá? Não deixei não, né? Vou mostrar para vocês duas carries, tá? Onde uma eu mostro quais as table spaces que existem em todos os PDBs, tá? Então eu estou fazendo aqui uma consulta na CDB Table Space e na Vedola PDBs, né? Juntando elas. Então vamos executar? Aproveitar que eu estou aqui conectada. Ele vai mostrar para mim de todos os PDBs, mas como eu tenho só um, ele vai mostrar só do PDB Prod, né? As table spaces que existem nesse PDB, tá? Porque quando a gente fizer os comandos aqui, pessoal, a table space e o data file precisa existir, né? Naturalmente.
Então, esse aqui é só para você visualizar as tablespaces que existem, tá? De todos os PDBs. E aqui, esse outro query vai mostrar os data files, também da mesma forma, de todos os PDBs que existem, tá? No caso aqui, ele vai ter mostrado o PDB seed. O de cima aqui, pessoal, ele só vai mostrar os PDBs que não são do PDB seed nem do container, tá? E aqui ele vai mostrar do PDB seed também, mas também de todos os outros PDBs que existem. No meu caso aqui, PDB prod. Então, aqueles ali são os data files, tá? Eu acho que seria até interessante pegar também o File ID. Vamos colocar aqui também, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Porque uma das formas de fazer ali é com o, ó, esse aqui, ó. É pegando o número, né, o ID do... Com o ID, vou colocar aqui, ó. D.file. Tá? Porque, ó, se vocês notarem aqui, ó, eu faço o datafile 1, né, que é o ID do datafile, fica melhor. Mais fácil do que você ter que passar o nome inteiro. Tá lá. Dá até para ordenar aqui melhor, ó, 2 e 3. Para ele ficar bonitinho na ordem ali, ó. Lá, legal. Então eu tenho os IDs, apesar de ser PDBs distintos, tá, pessoal? O ID do datafile é um só para o CDB inteiro, tá? Então vai até facilitar bastante a questão na hora de executar, tá? Mas aqui tá os IDs, né, dos datafiles que existem. A ideia aqui, pessoal, é só mostrar, né? Como eu falei, eu preciso saber, né, quais são as tablespaces que eu tenho e os datafiles, né? Por isso que essas carries estão aqui, apenas para isso, tá? E aqui, como eu já sei, inclusive deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui o do 18, aqui é o que eu quero fazer, tá? 18, tá ali, tá? Então vamos lá, vamos executar. Vou sair aqui do SQL Plus. E aí tem as formas de conexão também, tá, pessoal? Como eu falei lá no vídeo da parte que eu falei do Backup Scope Database. Você tem que ficar atento, né? rmantarget barra, você conecta no CDB. E ó, aqui eu tenho o meu PDB prod, né? Eu já tenho esse alias aqui no meu TNS Names. E se eu conectar com ele, vocês vão ver que eu vou conectar no PDB. Tá? Pede a senha. Aí eu conectei, ó, PDB prod, tá? Eu vou começar executando os backups com o rmantarget e aí eu vou entrar nos detalhes da outra forma, tá? Mas enfim, eu posso fazer os backups de duas formas, né? Sem passar nada, nenhum direcionamento de destino, tá? E aí onde é que ele vai armazenar nesses três comandos aqui, pessoal? Na FRA. Ou eu posso direcionar, ó, usando a cláusula format, que eu vou fazer o que, ó, onde que eu quero armazenar e com aquele format spec que eu já venho falando aí em vídeos anteriores, tá? Que é as variáveis de substituição. Se você quer saber mais do format spec, pessoal, digita aí no Google format spec Oracle, praticamente é o primeiro link. Ele vai estar falando para você como é que vai ser composto o nome baseado nessas variáveis de substituição aqui, ó. Tá? Que aí ele vai substituir por uma string, tá? Conforme cada variável. Mas enfim, ó, backup scope tbspace, para indicar que é um backup scope, né? TBS 01, TBS data 01. Vou fazer aqui, ó. TBS data 01, vamos ver. TBS data 01, escrevi o nome certo. TBS data 0. Ah, tá. Já é um ponto aqui, ó, pessoal. Por quê? TBS data 01, já um erro que me fez lembrar do esclarecimento, né? Ó, ele está falando aqui, ó, não posso achar a TBS data 01. Quando eu conecto com o rmantarget barra, pessoal, quando eu faço uma execução de tablespace, ó, ele vai procurar essa tablespace aonde, pessoal? No CDB, ó, porque eu estou conectado no CDB. Como que eu contornaria isso? Dessa forma aqui, ó, backup scope tablespace, eu informo qual é o PDB, a tablespace. Então, se eu fizer dessa forma aqui, ó, olha lá, ele acha por quê? Porque eu passei, né, o PDB aqui antes. Ó. E aí ele vai identificar, ó, a tablespace, e aí, pessoal, ele faria de todos os datafiles dessa tablespace. Como tem só um, ele vai fazer o quê? Só de uma dela, tá bom?
E aí ele está fazendo aqui, ó, na FRA. Ó. Esse aqui é o caminho e o nome desse backup scope. Tá bom? Um detalhe bem interessante que eu esqueci de mencionar, tá? Ele vai procurar dentro do CDB quando você estiver conectado no CDB, tá? Usando esta técnica, tá, pessoal? E aí o do Datafile dá problema, Felipe? Ó, vamos descobrir. O Datafile não vai dar problema, por quê? Porque como eu falei para vocês, ó, aqui em cima, ó, o Datafile, pessoal, ele tem um ID único no CDB inteiro, tá? Eles não se repetem em PDBs diferentes. Por isso que ele acha, tá bom? E aí por isso que ele faz aqui, ó. Daqui ele fez da mesma forma. Então eu tenho aqui, ó, o meu Datafile, tá? Se houvesse mais de um Datafile nessa TabSpace, pessoal, o 018 eu sei que é da TabSpace aqui, né? Igual eu mostrei para vocês anteriormente. Mas se tivesse mais de um, ele não faria. Faria só do Datafile 18, porque foi o que eu disse. E aí ele veio e a output dele foi para cá. Não dá problema, por quê? Porque o nome sempre muda, tá, pessoal? E aí ele vai estar usando um MF. Beleza? Esse é um ponto importante, esqueci de mencionar. Tá? E aí eu posso fazer também o scope. O scope não, o conformity. Tanto da TabSpace e aqui, ó. Eu esqueci de colocar o nome certo aqui, ó. Na verdade, ele daria também. Vou até mudar aqui, ó. TabSpace, PDBprod. Tá? Esse comando que ele vai funcionar também vai dar erro, né? Eu estou conectado no target barra. Mas aí eu posso direcionar, né? Alocar um canal, backup, scope, TabSpace, o nome dela, format, passando o caminho. Esse caminho tem que existir, no meu caso aqui ele já existe, tá, pessoal? E aí a variável de substituição. Se eu executar isso aqui, ele vai dar erro. Aquele mesmo erro. Porque eu estou conectado no CDB. Mas se eu fizer o PDBprod 2 pontos a TabSpace, o que ele tem que fazer? Tem que funcionar. Olha lá. Tá? E aí nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês, ó, porque ele gerou aqui neste caminho. Esse caminho para mim já existe. Vou entrar aqui, ó, na outra conexão. E tá lá. Tá? Eu coloquei um prefixo, né, para ele ficar identificável, PDB, TBS. Poderia até colocar o nome dela aqui, né? Na verdade seria mais interessante ter colocado o nome da TabSpace, né? Para ficar mais identificável. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que eu consigo direcionar. Tá bom? E aí, se eu tiver conectado no PDB, Felipe, vou sair aqui, ó, vou limpar a tela. Vou conectar diretamente no PDB, ó. Colocar a senha. E aí ele está conectado no PDB. Certo? E aí agora, se eu executar esse comando aqui, ó, vai funcionar? Bom, é para funcionar agora, né? Eu estou conectado direto no PDB. Olha lá, ó. E aí ele sabe. Ele vai procurar só dentro do PDB essa TabSpace. Se ela existir, maravilha. Fez aqui com sucesso. Tá? Neste caso aqui, fazendo dentro da própria FRA. Tá? Não vou entrar aqui na FRA não, pessoal, porque é mais detalhe, né? Vocês vão ver aí no seu execução e vai entrar lá. Tá? Esse aqui vai funcionar também, ou melhor, o do backup só do Datafile vai funcionar também? Vai. Olha lá. Tá? E se eu fizer também aqui, ó, da TabSpace, passando o nome do PDB e o nome da TabSpace, vai funcionar? Vamos descobrir? Olha lá, vai também, tá? E ele vai tudo para FRA. E se eu executar o conformity, funciona, Felipe? Vamos descobrir. Funciona também. Na verdade, não funcionou. Ah, tá, porque você não pode usar o format spec quando você está conectado dentro do PDB, ó. Tá? Ele está falando que você não pode usar o format specify quando você está conectado dentro do PDB. Tá? Já é um ponto, outro ponto importante, ó. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer dessa outra forma aqui, ó. Provavelmente também não, ó. Então tá aí um outro ponto, né, pessoal? O format spec você não consegue usar quando você está conectado dentro do PDB, só pela FRA, tá? Então é um ponto de esclarecimento aí em relação a como é que isso funciona, tá bom? Já no full ele funciona, né, pessoal? Se vocês assistiram o vídeo aí onde eu falei do database, do backup scope database completo, né, o full, o format spec funciona, tá? E aí, quando você está falando de um arquivo ou de uma TabSpace, ó, ele não deixa fazer usando o format spec, tá? Bem interessante esse detalhe aqui também que apareceu, tá?
para a gente entender também um pouco mais do contexto. Então, pessoal, eu falei aqui um pouco mais do backup e scope, tá? Agora de uma forma mais granular, né, de table space e data file, tá? Se esse conteúdo fez sentido aqui para você, pessoal, novamente, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos, que ajuda bastante a fortalecer os conteúdos, tá? E também, se você teve interesse, quer se aprofundar mais, né, aqui eu estou mostrando uma das técnicas de backup do Oracle com RMAN, né? Se você tem interesse em se aprofundar mais, pessoal, na descrição desse vídeo tem um link para o meu curso, onde eu falo de RMAN, tudo sobre RMAN, não só o backup scope, mas de backup 7, backup com SO, configuração do RMAN, tá? As várias formas de conexão, automação de backup, né? Scripts, os famosos scripts, tá? Eu falo sobre tudo isso lá. E também a parte teórica, para você entender mais da teoria do RMAN e dos backups, né? Das técnicas de backup. Incremental, full, nível 0, nível 1, tudo isso, tá? Então, um curso completo para você. Se você tem interesse, na descrição do vídeo tem o link para ele. Dá uma ida lá. Se você se interessar, adquire, vai ser muito importante para você ir no seu dia a dia como DBA. Beleza? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.